Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, galerinha, nesse vídeo nós vamos fazer a correção da atividade da semana 3 de matemática do PET 2, né? Essa semana nós vamos trabalhar com o sistema de equações de primeiro grau, tá? Não vou me atentar às explicações aqui do PET para que esse vídeo não fique muito longo, né? Vamos lá direto para a atividade. Na primeira questão está falando o seguinte, ó. Existem diferentes métodos para resolver um sistema de equações de primeiro grau. Inicialmente, vamos resolver juntos o primeiro sistema pelo método da substituição. No exercício 2, você vai conhecer o método da adição. Então, aqui tem a explicação do PET. Eu não vou me atentar a essa explicação aqui. E ele quer que a gente resolva o sistema da letra A e o sistema da letra B. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a correção em uma outra parte aqui, porque aqui no PET não tem espaço suficiente, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro sistema que nós temos aí na letra A é o seguinte. Nós vamos trabalhar com um sistema com duas equações e duas incógnitas, né? Ok? Então, o primeiro sistema que nós temos aí é sistema com duas equações e duas incógnitas. A primeira equação é menos 2x menos 3y igual a menos 9, que é a primeira equação, e a segunda equação é x mais 4y, isso tudo aqui é igual a 12, e a chave que é a representação do sistema. Pelo método da substituição, nós vamos substituir uma das letras, isolar uma das letras em uma das equações. Aqui, como o x está sozinho, na segunda equação nós vamos isolar. O que é isolar? Deixar o x sozinho na primeira, antes da sinal da igualdade. Então, vou ter que x é igual, o 12 ele já está do segundo membro, ele continua. Passando o 4x para o segundo membro, ele está negativo, ele vai ficar, está positivo, né? Ele vai ficar negativo, menos 4y. Então, significa que o x vale 12 menos 4y. Como eu isolei o x na segunda equação, eu vou substituir o valor do x na segunda equação. Então, vou pegar a primeira equação, melhor dizendo. Vou pegar a primeira equação, que é menos 2x menos 3y igual a menos 9. Então, vou ficar com menos 2. Quando eu falo 2x, é 2 vezes x. Ó. No lugar do x, eu vou colocar 12 menos 4y. Como eu tenho mais de um termo, coloco parênteses. Ó. 12 menos 4y, que eu estou substituindo o x. E repete o resto aqui da equação. Repete menos 3y igual a menos 9. Agora, o que acontece? Ó? Esse menos 2 vai multiplicar o 12. Ó. 2 vezes 12 dá 24. Menos vezes mais menos, então menos 24. O 2 também vai multiplicar o 4. Ó. 2 vezes 4, 8. 8y. Mais vezes menos vai dar mais. Repete o restante aqui. Ó. Menos 3y igual a menos 9. Agora passa tudo que é número para o segundo membro. Tudo que é só letra no primeiro membro. Já tem aqui o 8y e o menos 3y. Continua. 8y menos 3y igual a menos 9, que está no segundo membro. E o 24 está negativo no primeiro membro, passa para o segundo membro, ele passa positivo, mais 24. Agora faz o cálculo aqui. Ó. 8y menos 3y vai sobrar 5y, que é igual... Aí, menos 24, menos 9 com mais 24 é a mesma coisa que 24 menos 9. 24 menos 9 dá 15. Então, se 15y equivale, se 5y equivale a 15, então 1y vai ser 15 dividido por 5. Então, o valor do y vai ser 3. Ó. Porque 15 dividido por 5 dá 3. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a equação aqui, para descobrir o valor do x. Ó. Eu vou ter que x é igual a 12 menos... Quando eu falo 4y, é 4 vezes y. Então, 4 vezes o valor do y. Como o y valeu 3 aqui, ó, substitui por 3. Ó. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 12. Aí, 4 vezes 3 aqui, ó, dá 12. Ó. Menos, né? Então, x vai ser igual ao quê? Ó? 12 menos 12, 0. Então, a solução é o par ordenado, coloca entre parênteses. Primeiro o valor do x, que é 0. Depois o valor do y, que é 3. Pronto, descobrimos os valores aqui das incógnitas x e y.
vamos para o próximo sistema, que é o da letra B. Subir um pouquinho a tela aqui. Na letra B, o que nós temos lá no PET? Na letra B nós temos x mais y. Isso aqui é igual a 4, que é a primeira equação. E a segunda equação é que 3x mais y é igual a 28. Como aqui a primeira equação os valores são menores, vou substituir os valores na primeira equação. Ó. Então vou isolar o x. Eu vou falar que x é igual a y e igual a 4, né? A ordem não tem problema, né? Igual a 4. Passando o y para o segundo membro, ele vai ficar negativo. Isolei aqui, então na segunda equação, onde tem x, eu vou substituir por 4 menos y. Então quando eu falo 3x é 3 vezes x, então vai ficar 3, ó. Isso aqui, ó. Até puxando uma setinha aqui de azul, ó. Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter 3 vezes, aí no lugar do x eu vou colocar 4 menos y. Vou substituir por esses camaradas aqui, ó. 4 menos y. E repete o restante da equação. Qual que é o restante? Mais y igual a 28. Agora a gente vai fazer o cálculo. O 3 vai multiplicar o 4. 3 vezes 4, 12. É tudo positivo, continua positivo. Aqui não tem número, é 1. Ó. 3 vezes 1, 3. Ó. Como tem o sinal de menos, ó, mais vezes menos dá menos. Então, menos 3y. Repete o outro y, mais y, igual a 28. Passa tudo que é número para o segundo membro. Tudo que é y já está no primeiro membro, continua, né? Então, vou continuar com menos 3y, mais y, igual a 28. Aí, eu vou passando 12 para o segundo membro, ele está positivo, ele fica negativo, menos 12. Ó. Aqui, quando não tem número, é 1, ó. Então, aquela ideia, estou devendo 3, só tem 1 para pagar, vou continuar devendo 2. Então, menos 2y. Igual 28 menos 12, isso aqui vai dar 16. Ó. Se menos 2y é igual a 16, então 1y vai ser igual a 16 dividido por menos 2. Ó. Y é igual, ó. Mais dividido por menos dá menos, 16 dividido por 2 dá 8. Então o y vale menos 8. Para descobrir o valor do x, é só substituir o y por menos 8. Então eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter que x é igual a 4, menos aqui da fórmula, menos o valor do y. Só que o y vale menos 8. Então menos 8. Ó. Tem que colocar o parêntese. Então o x vai ser 4, menos vezes menos aqui, ó. Vai dar mais, ó. Então vai dar mais 8. Então x vai ser o quê? 4 mais 8, 12. Ou seja, a solução vai ser o par ordenado. Primeiro o valor do x, que é 12, coloca a vírgula para separar, depois o valor do y, que é menos 8. E com isso nós fizemos aqui a questão 1. Vamos voltar no PET para ver a questão 2. A questão 2 do PET está falando o seguinte, ó. Resolva os sistemas abaixo utilizando o método da adição. Aqui ele explica o método e ele quer que a gente resolva o item A, o sistema da letra A e o sistema da letra B. Vamos voltar lá para a gente fazer. Subindo só um pouquinho aqui, ó. Então, na segunda questão, o sistema da letra A vai ficar assim, ó. Vamos estar lá no PET, né? Que é x mais y. Isso aqui ele está falando que é igual a menos 2, que é a primeira equação. A segunda equação é 2x menos y é igual a 26. Chave. O método da adição, como o próprio nome fala, eu vou adicionar. Ó. E que é adicionar? Eu vou adicionar tudo que é x, x com x, y com y e número com número. Então aqui, quando não tem número, é 1. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Ó? 2x mais 1x, ó, eu vou ter 3x. Ó. Vou ter 3x. E aqui, como está subtraindo, é como se tivesse um y e um y. Um y menos um y, 0. Igual, aqui também está subtraindo porque é menos, ó, 26 menos 1, isso aqui vai dar 24. Se 3x é igual a 24, então 1x vai ser 24
dividido por 3. Se eu pegar 24 e dividir por 3, vai dar 8. Agora, como que eu descubro o valor do y? Eu pego ou a primeira equação ou a segunda equação, tanto faz, e substituo o valor do x por 8. Vou pegar a primeira porque os valores são menores, então vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui a primeira aqui, ó. Vou até puxar uma setinha aqui. Vou pegar a primeira aqui, ó. Opa. Vou pegar a primeira equação aqui, ó. Ixi, o negócio tá ruim para funcionar aqui, gente. Vou pegar a primeira equação aqui, que é o que, ó? Que é x mais y é igual a menos 2. O que eu vou fazer? No lugar do x aqui, eu vou substituir por 8, ó. Então, como que vai ficar, ó? Vai ficar 8 mais y igual a menos 2. Substitui o x por 8, que é o valor que a gente encontrou. Agora passo o 8 para o segundo membro. Vou ter y igual a menos 2. Passando o 8 para o segundo membro, ele também passa negativo, ó, menos 8. Então o y vai ser aquela história. Estou devendo 2 e peguei mais 8. Vou aumentar para 10, então menos 10. Então a solução vai ser o que? O par ordenado x, que vale 8. Sempre o primeiro valor do x, tá? E o segundo valor do y, que é 10 negativo, menos 10. Vamos para a segunda, o segundo sistema aí da segunda questão. O segundo sistema está falando o seguinte, que é x mais, que é a letra B, né? Na verdade aqui é a letra B, que é x mais 7y igual a menos 2. A primeira equação. A segunda equação é menos x mais 4y mais 4y mais 4y menos, né? Menos 4y. Isso aqui tem que ser igual a menos 1. Então, o que fala o método aqui da adição? Eu vou adicionar tudo. Ó. Vou pegar x e somar com x, y com y e número com número. O que acontece? Aqui é como se tivesse 1. É como se tivesse 1. Então, se eu pegar 1 menos 1 aqui, vai dar 0. Elimina o x. Ó. E aqui 7 menos 4 vai dar 3y. Opa! Vai dar 3y. Igual aqui a mesma coisa. Ó. Aqui eu tenho menos 1 com menos 1. Como eu estou adicionando coisas com o mesmo sinal, isso aqui vai dar menos 3. Ó. Se 3y é igual a menos 3, então 1y vai ser igual a menos 3 dividido por 3. Ó. Y vai ser igual a menos dividido por mais dá menos. 3 dividido por 3 dá 1. Então o y vale menos 1. Como que eu faço para descobrir o valor do x? Pego uma das duas equações. Ó. Vou pegar, por exemplo, aqui a primeira equação, que está mais fácil. Então, no lugar do x eu vou colocar menos 1. Ó. No lugar do y. Né? Então, vou ficar com x igual a 7. Quando eu falo 7y, é 7 vezes o valor do y. Como aqui o y é menos 1, tem que colocar o parênteses. Vezes menos 1. Isso tem que ser igual a menos 2. Ó. Então, x vai ser igual a 7 vezes 1, 7. Ó. Só que mais vezes menos dá menos. Menos 7. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Igual não, aqui não é igual não. É o seguinte. É x mais 7 vezes o y, que vale menos 1. Agora sim, igual a menos 2. Então, x vai ser igual. Opa, aí vou multiplicar. Ó, 7 vezes 1 dá 7. Opa. 7 vezes 1 dá 7. Só que aqui eu tenho mais vezes menos dá menos. Então, menos 7. Menos 7. Isso aqui tem que ser igual a menos 2. Ó. Passo o menos 7 para o segundo membro. Então, eu vou ter que x é igual a menos 2. O 7 está negativo, passando ele fica positivo, mais 7. Então, x vai ser igual. Quando eu falo menos 2 com mais 7, é a mesma coisa que 7 menos 2. O 7 menos 2 dá 5. Então, a solução
vai ser o par ordenado. Primeiro o valor do x, que é 5, depois o valor do y, que é menos 1. E aí nós fizemos a correção da questão 2. Né? O PET dessa semana são 7 questões. Vamos para a questão 3. Vamos voltar lá para o PET. Aqui na questão 3 nós temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 sistemas. Ó. Resolva os sistemas abaixo utilizando o método da substituição ou o método da adição, né? Aquele que for melhor. Né? Então vamos lá, vamos voltar para o aplicativo para corrigir. Subindo um pouco aqui com a tela, então aqui na questão 3 nós temos o primeiro sistema, que é a letra A, que é x menos 3y igual a 5, a primeira equação. A segunda equação é 2x mais 4y igual a 0. Vamos usar aqui o método da substituição. O que eu vou fazer? Vou isolar o x aqui na primeira equação, porque ele está sozinho, fica melhor. Então, x vai ser igual a 5. Passando 3y para o segundo membro, ele está negativo, vai ficar mais 3y, fica positivo. E aí, o que a gente faz agora? No lugar onde tem x aqui, ó, substitui por 5 mais 3y. Então, vai ficar o quê? Ó? Na segunda equação. Na segunda equação, isso aqui, ó, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Vai ficar 2. Quando eu falo 2x, é 2 vezes x. Então, 2 vezes o valor de x, que é o quê? Que é 5 mais 3y. Fecha as parênteses e repete o resto da equação. Quem que é o resto da equação aqui? Ó? Mais 4y. Isso tem que ser 0. Agora eu vou multiplicar. Ó. O 2 vai multiplicar o 5. Ó. 2 vezes 5, 10. Como é tudo positivo, continua positivo. Ó. E 2 vezes 3 dá 6. Tudo positivo, continua positivo. Ó. 6 o quê? 6y. Repete o resto. Mais 4y igual a 0. O que eu faço agora? Passo o 10 para o segundo membro. Ó. Então eu vou ter 6y mais 4y igual, passando o 10 está positivo, ele fica negativo, ó, menos 10. Aí eu vou somar 6y mais 4y, vai dar 10y, igual a menos 10. Se 10y é igual a menos 10, então 1y vai ser menos 10 dividido por 10. Ó. Então o y vai ser o quê? Ó? Menos dividido por mais dá menos, 10 dividido por 10 dá 1, ou seja, o y vai valer menos 1. Para descobrir o valor do x, ó, já está mastigado aqui. Ó. Só substituir o y por menos 1. Ó. Então vai ficar 5 mais 3. Quando eu falo 3y, é 3 vezes o valor do y. Como o y é menos 1, ó, tem que colocar o parênteses, para não ficar dois sinais juntos. Ó. Então eu vou ter que... Opa, esqueci de colocar o x aqui, vou voltar a fazer direitinho aqui. Então eu vou ter que x é igual a 5 mais 3 vezes o valor do y, que é quanto? Menos 1. Então, menos 1. Para não ficar o sinal de multiplicação junto com o sinal de subtração, coloca-se o parêntese, ok? Para separar. Então, o x vai ser o quê? Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. 3 vezes 1 dá 3, ó, né? Só que mais vezes menos dá menos. Ó. Então, o x vai ser o quê? 5 menos 3 dá 2. Então, a solução é o valor de x, é o par ordenado x valendo 2 e o y valendo menos 1. Certo? Vamos agora para a letra B da questão 3. A letra B, qual que é o sistema? É 4x menos y igual a 8. E a outra equação é x mais y, que é igual a 7. Como aqui eu tenho um valor simétrico, menos 1 e 1, eu vou usar o método da adição. Então, vou adicionar aqui, ó. Vou adicionar aqui, ó. Vou adicionar o quê? Tudo que é x, tudo que é y, tudo que é número. Quando não tem número, é 1 aqui, ó. Então, 4x mais 1x, isso vai dar 5x. Opa, esqueci de colocar aqui a chave. Muito bem. Então, vou ter o quê? Ó? 5x, 4x mais 1x, 5x. Ó.
Menos um y com mais um y é a mesma coisa que um y menos um y, dá 0. E 8 mais 7, isso aqui vai dar 15. Então, se 5x é igual a 15, então 1x vai ser 15 dividido por 5. Se eu pegar 15 dividido por 5, dá 3. Para eu descobrir o valor do y, eu pego uma das duas equações. Vou pegar a segunda aqui, que os valores são positivos. Então, pegando a segunda equação aqui, ó, qual que é a segunda equação? É x mais y igual a 7. É só substituir o x por 3. Ó. Então, como que vai ficar? No lugar do x eu coloco 3. Ó. Então, vai ficar 3 mais y igual a 7. Passo o 3 para o segundo membro. Ó. Y vai ser igual a 7. O 3 está positivo, passando ele fica negativo, menos 3. Ó. Então, o y vai ser igual a... se eu pegar 7 menos 3, dá 4. Então, a solução vai ser o par ordenado x valendo 3 e o y valendo 4. Vamos para a letra C. Letra C. A letra C, nós temos o sistema... O sistema que a primeira equação é x mais y igual a 9. E a segunda equação é x menos y igual a 5. Como aqui eu tenho valores simétricos, eu posso também usar o método da adição. Vamos adicionar. Que é adicionar x com x, y com y e número com número. 1x mais 1x, 2x. Você tem um y, tira um y, 0. 9 mais 5, 14. Opa! Se 2x é 14, então 1x vai ser 14 dividido por 2, a metade. Então, x vai dar 7. Para descobrir o valor do y, eu pego uma das duas equações. Vou pegar a primeira porque os valores são positivos. Ó. Então, é só você substituir aqui. Ó. O que a gente tem aqui? Nós temos o seguinte. X... Opa! Por que está acontecendo isso? X mais y igual a 9. Quanto que vale o x? 7. Então, no lugar do x, eu coloco 7. Então, vai ficar o quê? No lugar do x, eu vou colocar 7 mais y igual a 9. Aí, y vai ser igual a 9. Passo o 7 para o segundo membro, ele está positivo, fica negativo, é menos 7. Aí, y vai ser o quê? 9 menos 7, 2. Então, a solução vai ser o quê? O par ordenado, x valendo 7. Ok? E o y valendo 2. Vamos para a próxima questão. E próximo sistema, que é a letra D. Vamos lá, subir a tela. A letra D, nós temos o seguinte sistema. A primeira equação é x igual a 6y. Olha que legal. E a segunda equação é 2x menos 7y. Isso aqui ele está falando que é igual a menos 10. Ó. O que acontece aqui? Como ele já está falando que o x vale 6y, então aqui na segunda equação, ó, no lugar do x aqui, ó, eu vou substituir por 6y. Então como que vai ficar? Ó? Vai ficar 2... Quando eu falo 2x, é 2 vezes o valor do x. Então 2 vezes, se o x é 6y, substitui o x por 6y. 2 vezes 6y, repete a segunda, o restante, que é 7y, menos 7y, igual a 10. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui. Ó. 2 vezes 6, 12, y, menos 7y, igual a 10. Ó. Se eu pegar 12 menos 7, vai dar 5. 5y igual a 10. Ora, se 5y equivale a 10, então 1y vai ser 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2, então o y vale 2. Para descobrir o valor do x, ó, já tem aqui. Ó. Ele está falando que o x é 6 vezes y. Então o x vai ser 6 vezes o valor do y, que é quanto? Que a gente encontrou que é 2. Então o x vai ser o quê? 6 vezes 2, 12. Então a solução aqui, ó, vai ser o par ordenado x valendo 12 e o y valendo 2. Primeiro coloca-se o valor do x, depois o valor do y. Ok? É isso mesmo? Ah, tá. Aqui eu errei, né? Aqui é menos.
Então, na verdade, aqui é menos, ó. Menos aqui. Aqui também vai ficar menos. Aqui também vai ficar menos. E aqui também vai ficar menos, ó. Ou seja, o x é menos 2. Então, aqui também, ó. Aqui também vai ficar menos. 6 vezes menos 2, ó. Então, vai dar menos 12. Ou seja, a solução vai ser o quê? O x valendo menos 12 e o y também valendo menos 2. O par ordenado. Ok? Vamos para a letra E. A letra E, acho que é a última, né? É 2x. A primeira equação é 2x mais 3y igual a 2. E a segunda equação é 4x menos 9y igual a menos 1. O que eu vou fazer? Vou multiplicar toda a primeira equação por por 3. Ó. Então, vou multiplicar toda a equação aqui por 3. Ó. Multiplica tudo por 3. Ó. Então, vai ficar o quê? Ó? Opa, esqueci de colocar aqui a chave. Então, vou multiplicar. Ó. 2 vezes 3 vai dar 6x. Ó. Mais, ó, 3 vezes 3 vai dar 9y. Igual 2 vezes 3, aqui vai dar 6. Repete a segunda equação, que é 4x menos 9y igual a menos 1. Por que eu multipliquei tudo por 3 a primeira equação? Porque aqui eu vou ter 9 menos 9. Aí eu vou cancelar o x. Ó. Agora eu vou fazer a adição aí dos camaradas. 6, vou usar o método da adição aqui. Ó. Vou adicionar tudo que é x, tudo que é y, tudo que é só número. Ó. 6 mais 4, isso aqui vai dar 10x. Ó. 9 menos 9 vai dar 0y, elimina. Igual 6 menos 1 dá 5. Ó. Então, se 10x é igual a 5, 1x vai ser igual a 5 dividido por 10. Ó. Aqui a gente pode simplificar toda a fração aqui por 5, ó, dividido por 5, também dividido por 5. Se eu pegar 5 dividido por 5 dá 1, e se eu pegar 10 dividido por 5 dá 2, ou seja, o x vai valer meio. Como que eu faço para descobrir o valor do y? Pega uma das duas equações, eu vou pegar a primeira aqui porque os valores são menores. Ó. Pega essa aqui antes de você multiplicar. Ó. Então, qual a equação que eu peguei aqui? Ó? 2x mais 3y igual a 2. Ó. No lugar do x eu vou colocar o quê? Meio. Então vai ficar 2 vezes... Aí no lugar do x eu coloco meio. 2 vezes meio. Repete o resto da equação. Ó. Repete o resto aqui que é mais 3y igual a 2. Se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2 dá 1. 2 vezes 1 dá 1. 1 dividido por 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter 1 aqui, porque 2 vezes 1, 2, dividido por 2 dá 1, mais 3y igual a 2. Passo 1 para o segundo membro, vai ficar 3y igual a 2, passando 1, vai ficar menos 1. Então, 3y é igual a 2 menos 1 dá 1. Se 3y é igual a 1, então 1y é igual a 1 terço. Ou seja, a solução vai ser o quê? O x ele vale meio, colocar a vírgula para separar, e o y vai valer 1 terço. Tá? E aí a gente finaliza a questão de número 3. Vamos voltar para o PET para ver a questão de número... Para ver a questão de número 2, não, a questão de número 4. Olha o que fala a questão de número 4. Resolva o sistema abaixo, que é esse sistema aqui, ó, utilizando o método da substituição ou adição, né, aquele que você achar melhor. Depois substitua os valores encontrados em x e y nas expressões algébricas indicadas, determinando seus respectivos valores numéricos. Vou descobrir o valor do x e y, substituir aqui e descobrir o valor do a. A mesma coisa no B, a mesma coisa no C, a mesma coisa no D. Primeiro vamos resolver esse sistema. Então vamos lá. Subindo aqui a tela, essa aqui é a questão de número 4.
O sistema desta equação número 4 é x... Opa, deixa eu colocar aqui de preto, né? É x mais y. A primeira equação, né, dá 5. A segunda equação é x menos y igual a 1. Ainda bem que ele colocou um sisteminha muito simples, né? Aqui eu vou utilizar o método da adição. O que é o método da adição? Vou adicionar tudo que é x, tudo que é y, tudo que é 5. Ó. 1x mais 1x, 2x. 1y menos 1y, 0. 5 mais 1, 6. Então significa que se 2x é igual a 6, então 1x vai ser 6 dividido por 2. Então o x vai valer 3. Como que eu faço para descobrir o valor do y? Pega uma das duas equações. Vou pegar a primeira porque os valores são positivos, é melhor para trabalhar. O que eu faço? No lugar onde tem x eu vou colocar 3. Ó. Então vai ficar 3 mais y igual a 5. Passo 3 para o segundo membro. Então y vai ser 5 menos 3. Então o y vai valer quanto? 5 menos 3, 2. Então eu tenho para ordenado a solução que é o quê? O x vale 3 e o y vale 2. E na verdade aqui eu fiz um pequeno erro. Na verdade aqui é menos, a segunda equação é x menos y igual a menos 1. Então vamos voltar aqui, dar uma consertada aqui que eu inverti os valores aqui. Vamos lá. Na verdade aqui, ó, a segunda equação é menos 1 aqui, ó. Então aí dá uma mudadinha. Certo? Então vamos lá, o método da adição. Não muda nada. Aqui na adição não. 1x mais 1x, 2x. Para de parecer isso. 2x. 1y menos 1y, 0. Igual, agora sim. 5 menos 1, porque aqui é menos 1, né? Vai dar 4. Se 2x é igual a 4, então 1x vai ser 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Agora, para descobrir o valor do y, vou pegar a primeira equação, porque os valores são positivos. No lugar do x, eu vou substituir por 2. Ó. Vai ficar 2 mais y igual a 5. Passo 2 para o segundo membro, ele está positivo, ele fica negativo. Então, o y vai ser 5, passando 2 para o segundo membro, fica menos 2. Ó. Então, o y vai ser o quê? 5 menos 2, 3. Ou seja, eu tenho um par ordenado que a solução é o quê? O x ele vale 2 e o y vale 3. Ó. Agora vamos descobrir o valor das expressões da letra A, B, C e D. Vou até subir aqui. Ó. Então vamos colocar aqui. Ó. O x, ó, para ordenado é o seguinte. Ó. O x ele vale 2 e o y vale 3. Ó. Então a letra A está falando o seguinte. Qual que é a equação da letra A? Está falando que é x ao quadrado mais y. O que eu vou fazer? Substituir o x por 2 e o y por 3. Ó. Então, no lugar do x eu coloco 2. Ó. Como está elevado ao quadrado, ó, elevado ao quadrado. Mais o y vale 3. Ó. Opa, para de riscar. O y vale 3. Ó. Continuando aqui, primeiro eu tenho que resolver a potência. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. Mais 3. Ó. 4 mais 3, 7. Ou seja, o resultado aqui dessa expressão da letra A vai ser 7. A letra B... O que fala a letra B? Olha só, não sei por que está acontecendo isso. A letra B está falando o seguinte, que é x elevado ao quadrado menos y elevado ao quadrado. Faz a mesma coisa. É só substituir o x por 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado, menos, substituir o y por 3, ó, 3 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. Menos 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9. 4 menos 9 dá menos 5. Por quê? Aquela ideia. Tenho 4 para pagar. Estou devendo 5, vou pagar 4. Estou devendo 9. Só tenho 4 para pagar, vou continuar devendo 5. Ok? Então, menos 5. E a letra C? Não sei por que está aparecendo isso. A letra C, o que tem a letra C? É x dividido por y elevado a menos 1. O que eu faço? Simples. Você vai substituir
o valor do x por 2, o valor do y por 3 e vai estar elevado a menos 1. Como que resolve a potência com expoente negativo? Inverte a potência. O inverso de 2/3 é 3/2. Você tem que inverter exatamente para que o expoente fique positivo. Ou seja, 3/2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 dele mesmo. Ou seja, o resultado vai dar 3/2. Se eu for transformar isso aqui em fração, ó, R$3 dividido para 2 pessoas vai dar 1,5. Ou você deixa na forma fracionária, 3/2, ou na forma decimal, 1,5. E a última dessa questão, que é a letra C, letra D, né? Que é x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. O que eu faço? Aquela velha história, substitui. O x vale quanto? 2. Então, 2 elevado ao quadrado mais o y vale quanto? 3. 3 ao quadrado. Quanto que dá 2 ao quadrado? 2 vezes 2 dá 4. Mais. Quanto que dá 3 ao quadrado? 3 vezes 3 dá 9. Quanto que dá 4 mais 9? 13. Pronto. Então, o valor da letra A é 7, da letra B é menos 5, da letra C é 3/2 ou 1,5 e da letra D é 13. Agora vamos voltar no PET para ver a questão de número 4. A questão de número 4, galera, ele está falando o seguinte, ó. A soma de dois números é 45 e a diferença entre o maior e o menor número é 15. Determine esses números. Então, o que acontece aqui? Se ele quer a soma e a diferença, tem que montar um sisteminha. Então, aqui eu vou falar que um número é x e que o outro número é y. Então, como que vai ficar? Ó? X mais y igual a 15 e a diferença significa subtração. Ó. X menos y igual ó, como é a adição, ó, vou falar que um número é x e que o outro é y. Então, x mais y igual a 45, que é a soma. A diferença é subtração. Significa o quê? Que x menos y é igual a 15. Então, vamos montar um sisteminha para descobrir esses números. Vamos subir um pouquinho aqui, ó. Então, vamos falar que um dos números é x, ó. Então, como que vai ficar? Ele está falando que a soma dos dois é 45, ó. Então, x mais y é igual a 45. E que a diferença, o que é a diferença na matemática? Subtração. A diferença entre esses dois números vai dar 15. Então, x menos y é 15. Aqui a gente vai usar o método da adição. Por quê? Porque eu tenho 1 menos 1. Então, o que acontece aqui? Ó? 1x mais 1x, 2x. 1y menos 1y, 0. 45 mais 15, isso aqui vai dar 60. Porque 5 mais 5, 10 mais 1, 4 mais 1, 5 e 1, 6. Se 2x é igual a 60, então 1x vai ser igual a 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 dá 30. Como que eu descubro outro valor? Pega a primeira equação aqui, ó. Substitui o x por 30. Ó. Então, eu vou ter que 30 mais y é igual a 45. Ó. Ou seja, y vai ser o quê? 45 menos 30. Se eu pegar 45 menos 30, vai dar 15. Ou seja, significa que um dos números é 45 e que o número, na verdade, o número maior é 45 e o número menor é 15. Será que é verdade? Ó? Se eu pegar 30 mais 15, vai dar 45. Se eu pegar 30 menos 15, vai dar 15. Ele está falando que a diferença entre o número maior e o número menor é 15, ou seja, a subtração. Ok? Vamos voltar lá para o PET para ver a questão de número 6. A questão de número 6 ele está falando o seguinte, ó. Em um quadro estão desenhados triângulos e quadrados, totalizando 18 figuras. Ou seja, juntando a quantidade de triângulos mais a quantidade de quadrados, tem 18 figuras. E que juntando o número de lados
de triângulos mais o número de lados de quadrado dá 64 lados. Determina a quantidade de triângulos e a quantidade de quadrados. Eu vou usar essa expressão aqui sem o x e sem o y. Né? Vamos voltar lá no aplicativo para a gente fazer lá. Então aqui vamos pensar o seguinte. Vamos subir aqui a tela um pouquinho. Nós temos aqui o triângulo, que fala o seguinte, ó, que a quantidade de triângulo mais a quantidade de quadrados, não parece um quadrado, mas vamos lá, é igual a quanto? Ele está falando que é igual a 18. Juntando o número de triângulos mais o número de quadrados é igual a 18. O que a gente sabe? Que um triângulo ele tem 3 lados. Então, se eu pegar 3 vezes o número de triângulo e o quadrado tem 4 lados, ó, mais 4 vezes o número de quadrados, eu vou ter um total de quantos lados que ele está falando? Vai formar 64 lados. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou multiplicar toda a primeira equação aqui, ó. Vou multiplicar ela por menos 3. Por que por menos 3? Para ficar menos 3 com mais 3, vai ficar 0 aqui, ó. Então, quando eu multiplico, ó, aqui é como se tivesse 1 e aqui 1. 1 vezes 3, 3. Mais vezes menos, menos. Então, eu vou ter menos 3 triângulo. Aqui é a mesma coisa. 1 vezes 3, 3. Mais vezes menos, menos 4 quadrados. Igual a mesma coisa aqui, ó. 18 vezes 3, isso aqui vai dar 54. Só que você tem o que? Mais vezes menos, menos. Repete o segundo sistema aqui, ó. Que é 3 triângulos mais 4 quadrados, que é igual a 64. Aqui eu poderia usar ó, x mais y igual a 18, 3x mais 4y igual a 64. Agora eu vou usar a adição aqui, ó. Vou adicionar. Opa, vou pegar uma cor aqui, essa cor acho que é melhor. Vou adicionar aqui, ó. Se eu pegar 3 triângulos menos 3 triângulos, 0, elimina. Se eu pegar 4 quadrado menos 1 quadrado, vai sobrar o quê? 1 quadrado. Ó. Eu vou descobrir o número de quadrados. Ó. Igual. Se eu pegar 64 menos 54, você falou que ia adicionar, professor? Sim, mas aqui está subtraindo. Ó. 64 menos 54 vai dar 10, ou seja, significa o quê? Que no total de figuras eu tenho 10 quadrados. Se o número de triângulos mais o número de quadrado é igual a 18, como que eu descubro aqui o número de triângulos? Vou pegar uma cor azul aqui, ó. Facinho. Você pega essa equação aqui, ó. No lugar do quadrado, eu coloco 10, ó. Então, eu vou ter que triângulo mais quadrado. São quantos quadrados? 10. Então, mais 10. Isso aqui tem que dar quanto? 18. Ou seja, então o número de triângulo vai ser o quê? 18 menos o número de quadrados, que são 10. Ou seja, quanto que dá 18 menos 10? 8. Ou seja, eu tenho para ordenado que eu tenho o quê? 8 triângulos e 10 quadrados. Ok? Muito bem. Vamos voltar lá para o PET para finalizarmos aqui. Acho que agora é a questão de número 7. Muito bem, a questão de número 7 está falando o seguinte, olha só. Um terreno em formato retangular, ou seja, em formato de um retângulo, possui o perímetro medindo 3.600 metros. O que é o perímetro? É a soma do contorno, é a soma dos lados. Quais as dimensões desse terreno? Sabendo que a medida de um dos seus lados, de um dos seus lados menores, excede a medida do lado maior em 20 metros, ou seja, significa que o lado maior tem 20 metros, 200 metros, melhor dizendo, a mais do que o lado menor. Então vamos desenhar aqui voltar lá para o aplicativo e desenhar aqui o exemplo de um retângulo. Voltando aqui, vamos subir um pouquinho com a tela aqui. Vamos tentar desenhar aqui um retângulo. Cor preta? Yes, preta. Então vamos lá. Digamos que aqui é um retângulo. Vai, meu filho, ajuda aí. Pronto. Opa, ele não fica bem. Não sei por que ele... Vou pegar uma cor azul aqui que eu acho que fica mais nítida.
Pronto. Aqui é só um esboço, tá, gente? Vai ficar muito bom. Vamos tentar aqui. Opa, andou um pouquinho, mas tudo bem. Ok, ó. Ó. Opa. Pronto. Aqui, opa, 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 opa. Pronto. Então, o que fala a questão? Que o perímetro é 3.600 metros. O que é o perímetro? Você soma nesse lado, mais esse, mais esse, mais esse, dá 3.000 metros. Ele está falando que um lado excede o outro em 200 metros. Então, vamos falar, se esse lado aqui mede x, ó, esse lado aqui vai ser x mais 200, que excede significa o quê? Que é 200 metros maior. 200. O que acontece? Como é um retângulo, se esse lado aqui mede x, aqui também mede x. Se esse lado aqui de baixo mede x mais 20, mais 200, aqui também vai ser a mesma coisa, porque é um retângulo. Os lados opostos são paralelos, ou seja, tem a mesma medida. Então, o que acontece? O que é o perímetro? É esse lado mais esse, mais esse, mais esse. Então, se eu pegar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, tem que dar 3.600. Então, vamos somar tudo que é x. Ó. 1x mais 1x mais 1x mais 1x dá um total de quantos x? Ó? 4x. Vou pegar aqui de vermelho. 4x mais... Aí, se eu pegar aqui 200 mais 200, dá 400. Somando tudo isso aqui, tem que ser o valor do perímetro, que é quanto? 3.600. O que eu faço agora? Passo 400 para o segundo membro. Então, eu vou ter que 4x, galera, é igual a 3.600. O 400 está positivo, ele passa para o outro lado, ele fica negativo. Menos 400. Então, 4x vai ser o quê? Se eu pegar 3.600 menos 400, isso aqui vai dar 3.200. Porque 600 menos 400 dá 200. Se 4x equivale a 3.200, então 1x vai ser o quê? 3.200 dividido por 4. Se eu pegar 32 dividido por 4, dá 8. Repete os dois zeros. 800. Significa o quê? Que um dos lados, que é x aqui, ó, ele vai medir 800 metros. E que o outro lado, que é esse lado aqui, que excede em 200 metros, ou seja, é 200 metros maior, é só você pegar o valor do x mais 200. Se eu pegar 800 mais 200, isso aqui vai dar 1.000. Opa, o negócio está aqui. Vai dar 1.000 metros. Ó. Ou seja, como ele quer saber as dimensões, que são as medidas dos lados, ó, o comprimento, que é o lado maior, vai medir 1.000 metros, e o lado menor, que é a largura, vai ser 800. Né? Porque se eu pegar ó, 1.000 mais 1.000, vai dar 2.000. Ó, que é esse lado mais esse lado. 800 mais 800 vai dar 1.600. Ó. Aí se eu adicionar aqui, ó, 0, 0, 6, 3.600, que é o perímetro. Ok? E com isso aqui, galera, nós finalizamos aqui a atividade, a explicação e correção da atividade do PET 2, a semana 4 aqui de matemática, 8º ano, certo? Então, só voltando aqui no PET, ó, a última atividade, ó, tá? Espero que vocês tenham entendido aí a explicação. Qualquer dúvida pode pausar o vídeo, assistir novamente. E é isso, gente. Cuidem-se. Continue estudando. Continue vendo as atividades. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.